Olá, boa noite. Me chamo Gabriel dos Santos Batista e vou apresentar o resultado na nossa entrega do Tech Challenge da fase 2 do curso de Software Architecture. O meu grupo é o grupo 82, formado por mim, Gabriel Batista, Gabriel Gonçalves, Rafael Gustavo e Roberval Miranda. As nossas matrículas e os usuários no Discord estão disponibilizados na documentação. Bom, do que se trata a segunda fase? A segunda fase é uma melhoria da primeira fase, né, da nossa API de oficina mecânica, onde nós criamos todos os endpoints necessários para a criação de orçamento, a criação de ordem de serviço, né, cadastro de usuários, cadastro de peças, associação de um orçamento aos serviços prestados pela oficina, né, então seguindo o nosso Event Storm, né, com todos os eventos, né, disponíveis dentro da nossa API. Bom, na primeira fase, nós preparamos toda a nossa API. O que seria a nossa segunda fase? A segunda fase, agora a gente precisa garantir uma disponibilidade, né, uma escalabilidade horizontal dentro do nosso sistema, garantir uma resiliência, uma disponibilidade, né, quando houver grandes picos, né, de usuários, né, de requisições dentro da nossa API. E, além disso, né, provisionar a nossa aplicação na nuvem, na AWS. Então, beleza. A partir disso, o que que nós criamos? Primeiro de tudo, utilizamos o Kubernetes, né, para a gente conseguir fazer essa escalabilidade horizontal, para a gente conseguir provisionar ali os nossos pods, serviços e mais algumas informações que o Kubernetes nos provê. Então, aqui a gente tem a nossa documentação, que a gente consegue entender a nossa arquitetura de pastas, o Kubernetes, nossos pré-requisitos e como é que a gente faz toda a configuração, quais comandos a gente executa para conseguir rodar isso tanto localmente quanto na AWS. Então, aqui, como por exemplo, para a nossa API, nós temos aqui o nosso deployment, as imagens que a gente vai utilizar, né, do nosso projeto já buildado, nossas variáveis de ambiente, com nossos config maps e os nossos segredos, os secrets, e aqui, né, a nossa API e o comando que a gente vai utilizar, né, para subir a API. Aqui em cima acabei não falando, mas a gente basicamente roda as nossas migrations, visto que toda vez que quando a gente sobe uma nova versão, a gente precisa executar o Alembic Prepaid Head. A gente está utilizando, né, a nossa aplicação em Python, então a gente está utilizando o Alembic do Python para criar nossas migrations. Então, como no momento da inicialização do container, a gente executa o Prepaid Head para a gente atualizar o nosso banco de dados com as novas migrations criadas. Feito isso, a gente sobe a nossa API e executa alguns health checks, né, que são com os probes, para verificar a saúde, né, da nossa API. Então, aqui usando o witness probe, checando o health, né, quando o nosso container está sendo iniciado, nosso pod, e o liveness que vai executar essa checagem periodicamente, né, a cada 20 segundos, né, que foi o nosso definido. Então, aqui alguns resources, a CPU, memória, né, os limites que vão ser utilizados, e o nosso serviço, né, para fazer o proxy para dentro dos nossos pods. Feito isso, a gente também tem aqui os nossos components, só para a gente conseguir visualizar algumas métricas de CPU e memória dentro do nosso container. E aqui o HPA, né, que é um dos mais importantes para que a gente consiga garantir a escalabilidade dentro do Kubernetes. Então, a gente aponta aqui, por exemplo, no nosso API, né, o nosso deployment, criado no arquivo anterior, e aqui a gente define um mínimo e um máximo de réplicas para a nossa API. Então, a gente vai se basear, para a criação dessas réplicas, vai se basear na utilização da CPU. Então, a gente definiu que passado a média de 70% do uso da API, a gente vai começar a adicionar novas réplicas da nossa API. Então, chegando até um máximo de 5 réplicas. A gente vai tentar ver esse comportamento acontecendo ao longo desse vídeo. Feito isso, beleza, a gente já tem toda a configuração do Kubernetes para a gente rodar localmente. Localmente, inclusive, a gente precisa do database também. Então, a gente também tem as configurações para o nosso database, o PVC
e as configurações também YAML para o nosso banco. Beleza, tudo bem. O que nós temos agora? Agora que a gente já tem todos os a nossa configuração de Kubernetes, a gente precisa prover toda a infraestrutura na nuvem, na AWS. A gente tem duas formas de fazer isso. A primeira é via o console da AWS, criando todos os serviços manualmente. Então, configurando nosso EKS, nosso RDS, né, e tudo mais que for necessário, manualmente, através do console, ou através do Terraform, que é o caso que nós utilizamos, né? Então a gente tem toda a configuração dos manifestos de Terraform dentro do nosso sistema, na pasta infra. E aqui a gente consegue, a gente tem uma documentação também, né? Mostrando todos os módulos que a gente criou. Então a gente utiliza módulo de rede, né? A gente utiliza o SR para estar armazenando a imagem do nosso container. A gente utiliza o EKS para o Kubernetes, né, que é o Elastic Kubernetes Service da AWS, e o nosso banco de dados a gente utiliza o RDS com Postgre. Né? Na etapa 1 nós utilizamos localmente o Postgre, e agora nós estamos utilizando o próprio banco disponibilizado lá na AWS, que é o RDS com Postgre. Essa também é a estrutura de pastas e mais informações sobre cada módulo, como quais os comandos nós podemos executar para estar testando toda essa infraestrutura. Ok. Esses são os módulos criados, né? Então, o nosso módulo de SR, estão todas as informações necessárias, nossos outputs, as variáveis, EKS, a mesma coisa, né? Então, todo passo a passo, toda a configuração, né, de cada uma desses módulos. Ok, então nós já temos duas coisas importantes. Nós conseguimos provisionar a nossa AWS, né, todos os módulos necessários na AWS, e a gente já também tem o Kubernetes, né, todos os manifestos funcionando para que a gente consiga rodar a nossa API na AWS. Qual o último passo? O que a gente precisa? Então, como último passo, a gente desenvolveu uma esteira no GitHub Action, que toda vez que a gente fizer um push, né, um pull request, a gente vai estar executando alguns jobs, né, que é alguns testes dentro da nossa esteira. Então a gente vai passar pela qualidade do nossa API, vai fazer o build para ver se nada quebrou. A gente vai fazer um deploy em produção, caso isso seja a gente esteja mediando para a nossa master, ou a gente faz um deploy local só para verificar se a nossa API está funcionando quando a gente estiver testando ali numa branch separada. Então, esses são todos os jobs que a gente configurou. Mostrando um pouquinho aqui do nosso workflow. Então, é exatamente isso que a gente tem aqui no nosso arquivo, mostrando a etapa de qualidade, todas as bibliotecas referentes à qualidade de software em Python, né? Para a gente estar verificando, por exemplo, a organização dos impostos, formatação de código, lint, tipagem estática do código e a análise de vulnerabilidade. A gente executa todos os nossos testes unitários e precisa obrigatoriamente ter pelo menos uma cobertura, né, de 80%, né, dos nossos testes. E a partir disso a gente passa para a etapa de build, o deploy em não produção, como comentei, que só é feito quando a gente não está numa branch principal, né, que é a nossa main. A partir disso, nessa deploy de não produção, a gente também faz um health check aqui, né, verificando se a nossa API subiu e está funcionando corretamente. E quando a gente estiver no ambiente na branch main, né, principal, a gente vai fazer o deploy em produção. Então aqui, quando a gente faz o deploy em produção, a gente já precisa fazer a comunicação com a AWS. Então a gente tem aqui as nossas configurações, variáveis de ambiente. A gente faz a comunicação com o ECR. O ECR, ele é onde nós armazenamos nossas imagens doc, né, para ser utilizado lá no EKS. A gente faz aqui o build, né, do nosso sistema novamente. A gente aí fazemos o push para o nosso CR para deixar a nossa imagem disponibilizada lá na AWS. A partir disso, nós vamos para a última etapa, que é a etapa onde nós vamos fazer a configuração do kubectl e fazer o deploy da nossa imagem para o
fazer o deploy, na verdade, né, do nosso sistema no EKS da AWS. Então, a gente tem toda uma esteira aqui de testes, né, para a gente conseguir provisionar a nossa API dentro da AWS. Então, aqui, a nossa API, por exemplo, já estou mostrando isso provisionado na nuvem. A gente já consegue verificar aqui a URL para a AWS. Então, a gente consegue executar, fazer por exemplo, algumas chamadas dentro do nosso sistema. Por exemplo, fazer a listagem de veículos. Aqui não tenho nenhum veículo, mas a listagem de usuários, listagem de perfis, né, dentro do nosso sistema. E assim por diante. Fazer a criação de orçamento, de ordem de serviço, todo aquele fluxo que a gente viu na etapa 1. Perfeito. Agora que a gente já tem na AWS, a gente precisa verificar a nossa última etapa, disponibilidade. Será que quando o nosso sistema tiver com um pico de demanda, com vários usuários acessando, muitas requisições, será que a nossa API vai conseguir se manter de pé? E é isso que a gente vai precisar testar agora para ver se o nosso HPA está funcionando. Então, para isso, deixa eu dar um clear. Para isso, a gente desenvolveu um script de teste de carga utilizando o K6, onde a gente consegue fazer alguns setups, né, algumas configurações, por exemplo, no início, fazendo a configuração, fazendo o login, né, no nosso sistema e configurando alguns estágios para serem testados ali com o teste de carga. Então, por exemplo, no tempo de 30 segundos, nós vamos aumentar a nossa quantidade de usuários para 100 usuários, depois, no range de 20 segundos, vamos aumentar a quantidade de requisições para 200 usuários, até a gente aumentar para 300, e depois, esse aí o 300 vai ser o nosso pico, e depois nós vamos diminuir para 0 usuários. E a ideia disso é que a gente consiga verificar se a nossa API está conseguindo escalar horizontalmente, se ela está conseguindo criar novas réplicas em um momento que tem de alta demanda. E quais são os endpoints que a gente vai testar? Então, aqui, a gente está testando alguns endpoints disponibilizados lá no nosso Swag, na nossa API, né, alguns gets, né, de usuário, roles, peças, somente para verificar, né, simular os usuários fazendo algumas requisições no nosso sistema. Então, bom, vamos testar e ver se realmente vai funcionar. Primeiro de tudo, vou deixar rodando o HPA, e no HPA a gente consegue verificar o consumo de CPU e o nosso alvo, né, que foi configurado lá no nosso manifesto, 70%. Então a gente não tem muita demanda, né, a gente está com apenas 2% de uso de CPU, a gente está utilizando somente uma réplica, e utilizando aqui os pods, a gente consegue ver realmente se só tem uma réplica sendo utilizada. Então, aqui, pelo que a gente pode ver, confirmando a informação de uma única réplica, a gente só tem uma réplica, né, um único pod rodando. Tudo bem. Vamos fazer agora o nosso teste de carga, utilizando o K6, utilizando o load test. Então, aqui a gente vai fazer todo aquele teste de carga que a gente acabou de ver ali na configuração do nosso load test. Então, aqui ele já está sendo executado, né, como a gente pode ver. Então, vamos ver se realmente essa CPU ela vai começar a ser mais utilizada e se o HPA vai entrar em ação e criar novas réplicas para a nossa API. Então, bom, nosso teste de carga está rodando, né? A gente está com pouco por cento de CPU, então acabou de aumentar aqui para 170%. A partir do momento que a gente viu aumentar para 170%, uma nova réplica já foi requisitada. Então, o HPA, então nós já estamos criando uma nova réplica. Aumentou para 422% e o nosso sistema tentando criar novas réplicas. Então, aqui a gente já está no total de 3 réplicas sendo utilizadas. Lembrando que o nosso total é de 5. Né? Então, a gente está conseguindo ver aqui que o nosso sistema está se adaptando. A gente chegou agora em 5 réplicas, então 495% de uso de CPU, e o nosso sistema começou a criar novas réplicas, né? E a gente consegue verificar isso nesse lado direito. Então, aqui a gente já atingiu o nosso máximo de réplicas, mas isso tudo é configurável, a gente pode aumentar o máximo de réplicas, né, para 6, 7, dependendo da nossa necessidade. No nosso caso, a gente decidiu manter em 5, né, a quantidade de réplicas a serem utilizadas. Então, o nosso K6 ainda está em execução. Como a gente já conseguiu ver a quantidade de réplicas,
eu vou parar o nosso teste por aqui. E a partir disso a gente vai ver que o nosso sistema ele vai começar o consumo de CPU vai começar a diminuir. Então, a partir do momento que o consumo de CPU começa a diminuir e fica abaixo de 70%, a gente vai diminuindo a quantidade de réplicas. Porém, para diminuir a quantidade de réplicas, ele acaba demorando um pouquinho. Então, se eu for esperar aqui, o vídeo vai demorar muito. Mas eu acredito que deu para entender, pelo menos, como funciona, né, a questão da criação de réplicas e mostrar que isso realmente está funcionando dentro já da AWS, né? Então, aqui a gente consegue ver realmente que ainda está com 5 réplicas, nós já diminuímos a quantidade de uso de CPU e a partir disso o nosso sistema vai começar a diminuir a quantidade de réplicas para 4, 3, até o momento que a gente vai chegar somente com uma réplica que foi igual ao cenário de início. É basicamente isso que a gente tem para mostrar. Essa foi a nossa entrega da fase 2. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigado.